Olá, boa tarde a todos. Estamos ao vivo pelo canal Escola Legal para a conversa com excelentes profissionais sobre os temas educação, ciências e tecnologias. Meu nome é Jadson Santos, eu sou biólogo pela Universidade Federal de Alagoas, a minha terra natal, e doutorando em genética pela Universidade de São Paulo. Eu agradeço o convite feito pela revista Plataforma de Educação à Escola Legal, em nome de Volmer do Rego, e gostaria de dar as boas-vindas aos nossos participantes, a Pamela Amado. Tudo bem, Pamela? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. A Gabriela Ferreira, que ainda não chegou, não está online ainda conosco. A Júlia de Andrade. Boa tarde, Júlia. Boa tarde. Prazer estar aqui. A Lilian Arai. Boa tarde, Lilian. Olá, boa tarde para todo mundo. Obrigada. E por último, porém tão importante quanto, Roberto Ueno. Tudo bem, Roberto? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, eu agradeço a presença de todos vocês. Eu tenho certeza que essa conversa será altamente produtiva. Primeiramente, eu gostaria de fazer o seguinte, de conhecer um pouco mais sobre a formação de cada um de vocês e as suas atividades atuais. Inicialmente, a Pamela. Pamela, eu sei que você tem foco na área de microbiologia no seu doutorado, mas o que você fez na sua graduação e quais suas atividades nesse momento? Em que você está focando agora? Então, boa tarde, pessoal. Eu sou biomédica, sou formada aqui no Lusíadas, aqui em Santos. Escolhi a minha faculdade muito aleatoriamente, eu já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa de ciência, mas fui para biomedicina e escolhi certo. E aí, depois da biomedicina, comecei a me interessar muito na época do TCC, por microbiologia, fui procurar saber um pouco sobre pesquisa em microbiologia e encontrei um laboratório onde eu fiquei por 10 anos, um laboratório de microbiologia oral no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Eu fiz mestrado, antes do mestrado fiz um estágio voluntário, depois fiquei lá num treinamento técnico da FAPESP, depois fiz mestrado, fiz doutorado. Durante o doutorado, morei no Canadá um ano, período de um ano. Fiz doutorado sanduíche lá na Universidade de Western Ontário e trabalhei com pesquisa de biomarcadores fora do país, foi uma experiência incrível, mas sou microbiologista com bastante enfoque em biologia molecular. Tá mudo. Voltei. Nosso próximo seria a Gabriela, que não está aqui no momento. Em seguida, a Júlia Andrade. Júlia, tudo bem? Eu sei que você é doutora em engenharia química, mestre e doutora. O que você fez na sua graduação e quais as atividades que você desempenha atualmente? Boa tarde a todos. Sim, como você falou bem, Jadson, eu sou mestre e doutora em engenharia química e, além de tudo, eu acho importante a gente falar um pouquinho além dos nossos títulos, né? Eu sou mineira, eu nasci e cresci no sul de Minas e a minha vida é marcada por mudanças e adaptações e muito movida por esse caminho, né? De adquirir mais conhecimento. E então eu fiz a graduação em Uberlândia, eu saí da casa dos meus pais e me mudei para Uberlândia, estudei engenharia química na Federal de Uberlândia e logo na graduação também foi uma miscelânea de experiências, né? Eu queria experimentar tudo, então eu fiz iniciação científica, participei de ONG, fiz trabalho voluntário, fiz estágio na indústria e também tive a chance de fazer um intercâmbio no Canadá e estudar numa universidade canadense, que foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu me graduei e eu passei mais ou menos um tempinho procurando empregos na indústria. E o mestrado não era uma opção assim, eu nunca terminei a graduação já pensando nisso. Então, apareceu como uma oportunidade mesmo de desenvolver competências, desenvolver habilidades, e eu não me arrependo disso. Eu me mudei para o sul do Brasil, eu queria ver a engenharia sobre a perspectiva de outros professores, outros profissionais, no outro ambiente industrial também. E eu fui para a Universidade de Maringá, que é uma cidade assim que tem um espaço no meu coração muito grande, e depois eu fui fazer o doutorado na Unicamp, em Campinas, que é um mundo à parte, assim, né, que é uma troca de experiências, de conhecimento
e de muito debate, né? Fomento ao debate e esse incentivo à ciência e à pesquisa sem duvidar do seu poder. Eu terminei meu doutorado recentemente, nesse ano, e ainda no doutorado eu tive a chance também, como a Pamela, de trabalhar no exterior, mas eu fui para a Austrália e eu trabalhei lá durante 7 meses. Isso é um pouquinho sobre mim, empolgada para conhecer mais sobre vocês hoje. Perfeito, Júlia, muito obrigado. Só um comentário sobre a Unicamp, eu adoro a Unicamp, quase fui fazer o doutorado na Unicamp, eu adoro o clima do lugar, fiquei próximo ali à universidade, realmente, assim, é um lugar perfeito para se fazer doutorado, principalmente pelo ambiente científico. Então, eu conheci vários laboratórios da Unicamp, eu achei, assim, ótimo. Pena, ou sorte minha que eu continuei em Ribeirão Preto, minha namorada é de Ribeirão Preto também, então juntou as duas coisas, ciência e relacionamento. Mas Campinas e a Unicamp são perfeitos. Sim, compartilho desse sentimento. Uma das nossas convidadas é a Lilian Araia. A Lilian é médica, com mais de 30 anos de experiência. Lilian, fala um pouco mais sobre a sua formação, qual o seu foco hoje em dia, com o que você está trabalhando? Bom, eu fiz medicina na USP, formada já há mais de 30 anos, vou fazer 31 anos agora, fiz residência de otorrinolaringologia, fui um ano para o Japão fazer uma especialização, voltei, casei, tive filhos, meus filhos estão grandes, eu tenho um filho que estuda já nos Estados Unidos, estudou lá e na Caltech, que é uma das universidades top americanas, depois, agora ele já trabalha lá na Oracle, lá no Vale do Silício, tem uma filha de 23 anos que está no 5º ano de medicina no Einstein também, e a vida está super tranquila, profissionalmente também, e de repente, quando o ninho vai esvaziando, né, a gente começa a voltar a ter aquela inquietação, e aí eu descobri um caminho novo. Eu entrei para o campo da inovação e tecnologia. Então, eu comecei a gente fez um grande evento, hoje eu tenho uma startup, que é o HackMed. Na verdade, a gente é uma startup que a gente visa capacitar pessoas de qualquer área de atuação a construírem soluções para problemas que elas mesmas enfrentam no seu dia a dia na área de saúde. E, assim, a gente tem um programa de educação, e a gente fez hackathons, e a gente vem trabalhando muito nesse sentido de transformar o Brasil por meio da inovação. Por causa de todo esse trabalho, hoje eu sou, além de ser uma embaixadora do Facebook para empreendedorismo feminino, também sou da rede de líderes da Fundação Lema. E é um pouquinho da minha história. Ótimo, muita experiência. A gente vai querer saber um pouco mais sobre esses detalhes do HackMed, né? Isso. O nosso próximo convidado é o Roberto. O Roberto é matemático, ele fez a graduação em matemática. Roberto, fala um pouco mais sobre a sua experiência, sobre a sua formação e o que você faz hoje. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Porque começou a dar uma pancada de chuva aqui. Eu estou ouvindo que vocês estão falando, mas vocês estão ouvindo bem. Tá perfeito. Então tá bom. Minha formação é matemática, estudei sistemas de informação, mestre em gestão, e conforme a Lilian falou, eu sou apaixonado por inovação. Hoje estou implantando inovação corporativa e inovação educacional. Tem um conceito criado no pós-doc do ITA, Dr. Cassiano, amigo meu, de educação 4.0, né? Uma definição diferenciada no mundo todo, com 4 pilares. Sou embaixador da educação 4.0 no Brasil, e sou embaixador da Singularity University, que é a Universidade da NASA. Uma das missões minhas é trazer a inovação como um todo, desde Big Data, inteligência artificial, robótica, qualquer tipo de inovação. E esse tipo de trabalho que a doutora Lilian faz, eu costumo fazer em empresas e também em escolas, movimentando cultura de inovação, formação de equipes, de squads. Vocês sabem, hoje a metodologia são ágeis, e o fomento de fabricação de startups, que a gente sabe que nós temos que educar para transformar. Então, meu foco sempre foi educação e inovação agora para jovens, adolescentes e também. O seu vídeo cortou um pouco agora, eu acho que Beleza?
Estamos ouvindo. O seu vídeo está um pouco parado, mas a gente está ouvindo. Só cortou. Vocês cortou. Vocês ouviram? Tá bom. Então tá bom. Tá bom? Obrigado, Roberto. Daqui a pouco você fala um pouco mais sobre essa experiência com a educação. Então tá bom. Muito interessante para a gente. Esse tema é um tema que eu não conheço muito bem, então eu gostaria de saber um pouco mais com a sua experiência sobre a educação 4.0. Mas eu vou voltar um pouco lá na Pamela, que foi a primeira pessoa que apresentou o que ela faz. Pamela, dentre as várias atividades que eu conheço, porque eu sigo você no Instagram, acho que em todo lugar eu sigo você. Então, dentre as várias atividades que você desempenha, você é cofundadora do PDX Move, não é isso? Isso. Então, me corrijam se eu estiver enganado em algo que eu colocar, tá? Então, mas eu gostaria de saber de você qual o problema que o PDX Move busca resolver. Esse problema, ele tem alguma ligação com a nossa forma de fazer ciência e com o nosso sistema educacional? Eu vou explicar mais ou menos o que é o PhD Experience Move. A gente mistura aí o português com o inglês, o nome. Mas ele começou como um movimento meu para resolver um problema meu, que era fazer a transição de carreira de uma forma mais consciente e encurtar esse trânsito entre a academia e o mercado de trabalho. Eu estava tendo muito problema para fazer a transição, não conseguia uma oportunidade nas empresas em que eu aplicava para as vagas e via que existia um problema aí, que incluía talvez algum déficit meu aí nesse processo de transição, mas que incluía principalmente uma falta de valorização. Então, na verdade, o problema que o PhD resolve, o que era um evento e agora virou uma empresa, vamos dizer assim, um movimento, ele tem muito mais a ver com a percepção de valor do que com o problema educacional, vamos dizer assim. O que eu percebia e o que as meninas percebiam também que fazem parte, nós somos 4 doutoras no total que trabalham nesse evento, era que existia uma falta de valorização dos próprios mestres e doutores. Então, nós mesmos não conseguimos visualizar o nosso valor e nem mesmo nos visualizar como profissionais com experiência. Então, era muito assim, eu sou um doutor, um mestre, eu passei a minha vida na academia, eu não tenho experiência de trabalho. E essa é uma visão completamente deturpada. Então, a gente começou a trabalhar nesse sentido de trazer uma valorização pessoal, um auto-reconhecimento, para que as pessoas pudessem se enxergar como profissionais e se posicionar frente ao mercado de trabalho. Então, esse é vamos dizer assim, o problema que a gente tenta resolver de valorização e também de criar pontes entre esses cientistas, então, novos cientistas, mestres e doutores que estão procurando outro lugar fora da academia, porque a gente sabe que a academia não tem lugar para todos, né? Apesar de ser um ambiente que às vezes parece acolhedor, existe um limite, né, de professores, de pesquisadores, enfim, e nós queremos que essa ponte seja construída e que essa transição seja mais fácil para essas pessoas com tanta capacitação que muitas vezes ficam, vamos dizer assim, se esquecem, não vou nem dizer ficam esquecidas, mas se esquecem no mercado de trabalho, se apagam, né, não se auto-reconhecem, não criam as suas próprias oportunidades. Então, é mais esse sentido. É claro que a educação conta, né, uma coisa nossa de se sentir meio aquele complexo de vira-lata, como dizia, se dizia muito no passado, e agora voltou esse termo, né? Nelson Rodrigues falava muito disso, né, sobre o complexo de vira-lata, que a gente tem realmente, e a gente leva isso de uma vida de um brasileiro comum, vamos dizer assim, para o meio acadêmico também. A gente também se comporta dessa forma. Então, o PhD tem essa missão de criar pontos e também de autodesenvolver essa valorização nos nossos cientistas. Perfeito. Eu venho acompanhando algumas postagens, principalmente no Instagram, e eu vejo quantas pessoas agradecem vocês por terem criado essa iniciativa. Eu vejo muita gente mesmo no doutorado, principalmente acabando o doutorado, até que já finalizaram, que realmente não sabem, por exemplo, o que elas têm de capacidade, de competências que podem ser importantes para o mundo. Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que vocês tratam, porque é essencial, é um dos grandes problemas que a gente tem, que eu enxergo, que nós temos na área acadêmica. As pessoas não identificam em si o que elas têm de competências, de habilidades que o mundo precisa. E o mundo precisa muito de competências científicas.
Sim, acho que sim, todo mundo precisaria ser cientista, pelo menos dentro da forma de fazer, de trabalhar, que é pensar, analisar um problema, buscar soluções de forma lógica. Então, imagine um doutor que tem toda uma formação, anos e anos dentro desse ambiente, e sai do doutorado sem imaginar o que ele vai fazer com aquilo. Então, realmente é um grande problema. A gente conserva muito aquele pensamento do cientista de estar apegado a dados, a números de papers publicados, e a gente não se entende como um profissional com diversas qualificações. Então, não é só o seu hard skill, né? Não é só aquilo que você tem de habilidades técnicas, mas as suas habilidades sociais são super importantes, aquilo que você desenvolve, você gere um projeto, você gere pessoas durante a sua formação acadêmica, e isso fica muito apagado na nossa própria mente, no nosso reconhecimento é como se isso não existisse. Então, é o que você falou, nós somos profissionais formados com várias qualificações, a gente precisa se enxergar dessa maneira. E só um adendo, e a gente enxerga isso também nos próprios professores universitários. Essa ideia de a ciência ser focada apenas na publicação, e o mundo não sabe, muitas vezes, o que é feito, por exemplo, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É uma faculdade super conceituada, bem conceituada, com suas pesquisas, mas é fechada à pesquisa e a população ao redor não sabe que existe. Eu tenho uma amiga que ela só fez ensino médio, ela mora em Ribeirão Preto também, como eu agora, ela não sabia o que significa a USP, ela não entende por que aquilo. Ela só sabe que é um lugar onde as pessoas estudam. Então, falta essa comunicação entre a ciência, a pesquisa, com a sociedade ao redor. Nem digo assim vai lá para Alagoas, lá o meu estado, conectar São Paulo, que Ribeirão Preto, com Alagoas. Mas a própria universidade além dos muros dela. 2 metros após do muro da universidade, as pessoas não sabem o que é feito. Então, a gente vê isso nos doutorandos, nos doutores, é algo que é recorrente, e vê também nas pessoas que formam esses doutores, os próprios professores, essa ideia de algo fechado, algo especial. É como se a ciência fosse especial e não pudesse ser conhecida por pessoas que estão fora dos muros. É muito interessante essa visão. É uma coisa que a gente fala muito no PhD, a gente baixa essa tecla. Hoje mesmo eu conversei com as meninas que trabalham comigo, nós temos que nos encarar como cientistas, e são cientistas o tempo todo, fora do laboratório, nas nossas outras atividades. Fazer ciência é trazer conhecimento, né? É gerar conhecimento. Você pode gerar conhecimento, a gente deve gerar conhecimento para a sociedade sair da bolha em que a gente vive, produzindo conhecimento para quem já entende daquele assunto e expandir. Isso tem que chegar na sociedade de alguma maneira, né? Acho que a pandemia trouxe muito isso, essa discussão. Isso tem que chegar de alguma maneira. E esse trabalho tem que ser feito. E o meu trabalho é muito de incentivar isso. Então, os cientistas podem ser cientistas independente de uma universidade, independente de um orientador. Você tem um título, você estudou, você tem uma formação suficiente, né? O PhD, o doutor em filosofia, ele é o doutor do saber, ele é o doutor de ensinar. Então, se você tem essa capacidade, ensine, né? Mostre para a sociedade aquilo que é feito dentro dos muros da universidade. Isso é super importante. Ótimo. Sobre essa experiência que a gente vê no Brasil, que a gente está conversando agora, principalmente focada no nosso país, eu queria saber da Júlia, já que ela tem uma experiência internacional. Júlia, com essa sua experiência que você teve indo para a França, né? Foi para a França. Então, eu fui para o Canadá na graduação e fui para a Austrália. Então, França, eu coloquei... Mudei de país, mudei você de país. França é um ótimo país também. Mas eu queria saber dessa sua experiência internacional, você identifica diferenças nos modos de realizar ciência e no desenvolvimento educacional entre o Brasil e esses países que você realizou pesquisa? Como você vê essa diferença, se é que ela existe? O que você acha desse ponto? Então, Jadson, eu acho que muitas vezes nós brasileiros queremos acreditar nisso, né? Que no exterior tudo é melhor, tudo é mais bonito, tudo é mais moderno, tudo vai estar ali disponível. E assim, quando a gente vai, lógico, a gente tem um choque cultural, a gente tem uma outra estrutura, mas a gente vê que nós aqui temos muitas coisas, né? E assim, primeiro,
vamos dividir em experiências, né? No Canadá, eu fui como uma aluna de graduação, era uma outra maturidade, e tive aulas mesmo na graduação. O que eu percebi naquela época como diferenças foi que o ensino era muito voltado para a prática, né? Principalmente na engenharia. Então, eram aulas mais curtas, era muito o aluno mesmo buscar os conhecimentos, e o professor tinha muito papel de indicar caminhos, indicar conteúdos e ser um curador mesmo. E eu acho que é um ponto também que vem chegado muito aqui no Brasil agora, e é um ponto que a engenharia, às vezes, tem que melhorar, no sentido de formar engenheiros mais prontos para o mercado de trabalho, deixando de lado um pouco a teoria, né? Então, eu senti isso quando eu fui para o Canadá, de aulas menos teóricas e de um protagonismo maior do estudante para selecionar disciplinas e fazer muitos projetos, era muito uma aprendizagem baseada em projetos. Então, eu senti isso de diferença. Mas isso já tem um tempo também, eu acho que a universidade tem evoluído bastante nesse sentido. Agora, a experiência mais recente na Austrália, no ano passado, eu fui como uma pesquisadora associada, né, e, sendo bem honesta, quando eu saí do Brasil, eu fui muito na expectativa de conhecer novas tecnologias, novas técnicas, e eu acho que o maior aprendizado sempre é as pessoas, né? Então, eu chegando lá, a bagagem que eu voltei foi muito mais desse relacionamento com os pesquisadores do que tecnologias em si. E eu pude ver que eu tinha um pouco essa visão de que eu achava que no exterior ia ser muito melhor, mas sempre tem a dificuldade de acesso ao equipamento, conversa com o técnico, manutenção, isso sempre vai ter em muitos lugares. E a gente tem essa visão um pouco limitada de que a grama do vizinho é muito maior. Eu vi até uma pesquisa que eu acho interessante trazer, do Pew Research Center, eu acho, que não, se não me engano, acho que é isso mesmo, Pew Research Center, que falava que 92% dos brasileiros consideram que as realizações científicas do Brasil são inferiores às internacionais. Então, eu acho que isso traz um pouco da nossa visão, assim, né, de que sempre que está no exterior é melhor. E eu pude ver que, lógico, essa vivência no exterior agregou muito para mim como pessoa, mas eu pude ver também que nós temos muita coisa aqui também para ser explorada e valorizada. E muita coisa que está na universidade que não é conhecida. Vai muito do que você falou com a Pamela, e eu também endosso esse discurso de que esse conhecimento tem que sair da universidade para a gente melhorar essa visão de que o que a gente faz é menos ou está atrasado, e ver que nós somos muito valorizados, até no exterior mesmo. Nós conseguimos acompanhar as discussões e não estamos nem um pouco atrás. Era mais isso. Vamos ver lá. Interessante sobre o que você falou com relação à questão prática, que é muito mais prático na primeira experiência que você teve. Eu acho que eu descobri porque eu falei França, a universidade deve ter um nome francês, que é no Canadá. Deve ser algo assim. Aí já inferi que era França. Como você acha que essa diferença, por exemplo, de ser um pouco mais prático, pode influenciar a educação de jovens aqui no país? Eu acho que ter a prática é fundamental para a motivação intrínseca mesmo da pessoa, né? Você conseguir ver que aquilo que você está aprendendo está ali no seu cotidiano, está ali no seu dia a dia, né? Não é uma coisa abstrata de que você vai fazer só quando você se graduar, que você vai ver isso, vai cair como uma luva ali, e você vai conseguir lembrar daquele conteúdo na hora que acontecer alguma coisa. Então, eu acho que ter essa prática traz isso, essa motivação bem do jovem mesmo, para ver que aquilo que ele está aprendendo está no cotidiano, está no dia a dia, e que é aplicável, né? E eu acho que é o principal, assim, para motivar e para criar a educação como um valor mesmo.
E eu acho que tendo isso, também cria uma motivação extrínseca, né? A sociedade passa a ver jovens sendo formados e conseguindo aplicar aquilo que aprendem. Então, cria um ciclo, né? De fomento à educação e à ciência e à inovação como um todo também. Legal. Eu tenho visto, principalmente nesse período de pandemia, tenho visto e feito vários treinamentos online, e uma das principais diferenças que eu identifico é essa questão que você fala da prática, que é o hands-on, né? Que é o termo hands-on, mãos à obra, né? Fazer e aprender fazendo. Muitos desses cursos que eram puramente teóricos, apenas com vídeos, dispositivos, passaram a ter projetos no final de cada semana, por exemplo, de aprendizado, e você, além de precisar fazer o seu projeto, você precisa avaliar projeto de colegas seus. Então, foi uma mudança muito grande na forma de se ver, por exemplo, um curso online, que antigamente alguns poderiam pensar que não teria muito valor por ser online. Mas hoje em dia estão sendo implementados métodos que fazem com que esses cursos fiquem mais próximos da realidade, colocando essa prática diária. Então, achei muito interessante. Essa experiência está de acordo com o que eu também vejo em grandes universidades, isso. Universidades de Harvard, de Stanford, de Yale, cursos dessas universidades implementam muito a questão prática, o hands-on, fazer e avaliar. É assim que eles consideram, né, que a gente considera que a pessoa pode aprender de verdade, absorver aquele conhecimento e conseguir aplicar, né, que é que ter a habilidade e a competência ao mesmo tempo. Sim. Eu acho importante também, Jadson, que eu sinto que tem tido uma mudança da mentalidade de que o aluno, né, o estudante, precisa saber, né? Até no doutorado também, a pessoa precisa saber. Não, a pessoa precisa saber fazer, né? Ela precisa saber desenvolver. Então, eu sinto essa mudança e eu acho que realmente é uma coisa que veio para ficar, porque a teoria pela teoria não se justifica. Eu quero só informar a Pamela, a Lilian e o Roberto, se vocês podem colocar questões envolvidas nessas perguntas que eu estou fazendo aqui, vocês podem colocar, tá? Então, fiquem à vontade para colocar a experiência de vocês também. Eu vou tratar um pouco da Lilian, da experiência que ela tem. A Lilian sabe que ela se formou em 1989, foi o ano que eu nasci. Então, imagina a experiência. Você se formou há 30 anos atrás, muita experiência. Tenho certeza que o que você já passou na carreira, você consegue transmitir para os profissionais, e eu sei que você também participa como mentora do programa de mentorias de carreira da Faculdade de Medicina da USP, né? Como é essa sua experiência como mentora? Então, eu acho que assim, eu me considero uma médica apaixonada por educação, para começo de conversa. Eu sempre fui muito ligada à educação, eu coloquei a educação para os meus filhos como a coisa mais importante que tinha, e eu acho que isso sempre esteve dentro de mim. E assim, graças a Deus, eles estão bem encaminhados, e eu sempre gostei de acompanhar os jovens. Então, na verdade, meu filho acabou fazendo Olimpíadas Científicas e acabou indo para Olimpíadas Internacionais, acabou indo para fora, e eu acabei orientando muito outros pais a trazerem a educação como a coisa mais importante que a gente tem para passar para as crianças. E eu acho que, assim, sempre em mim teve muito dessa coisa de gostar e de acreditar e de inspirar, né? Então, eu falo que eu sou, talvez um grande defeito meu, eu sou muito otimista e eu acredito muito no fato da inspiração. Então, eu tenho uma vida que realmente, eu estudei fora, eu fiz uma medicina na USP e tudo, e isso é importante para quê? Para que outras pessoas vejam que eles podem também. Então, aqui nessa mesa, né, que a gente até estava comentando, tem muitas mulheres que se, assim, brilharam lá fora, então, são exemplos. E eu acho que esse lado de ver exemplos, isso é o que inspira a educação, mais do que só uma aula teórica. Então, entrando nisso que você está falando, hoje a gente trabalha com inovação. O que é inovação? Inovação é a gente resolver um problema de uma forma criativa. Então, a gente tem no nosso HackMed, por exemplo,
uma paciente que trouxe um grande problema que ela vive no dia a dia e ela está tentando resolver isso. Ela é lúpica e vê algumas dificuldades no dia a dia por ser lúpica que os médicos não entendem as dificuldades que ela vive. E ela está tentando desenvolver uma solução para isso. Inovação não é só tecnologia, que a gente acha que você vai abordar a história dos robôs e tudo, mas, por exemplo, eu já vou adiantar, então, que eu acabei implementando os robôs de telepresença dentro do Hospital das Clínicas, agora nessa fase de pandemia. Então, o que a gente fez? Tinha uma médica que estava percebendo uma dificuldade lá no comecinho da pandemia de que vinha paciente da rua contaminado, entrava em contato com o funcionário e acabava contaminando o funcionário. E aí tinha que ter muito afastamento, a gente estava ficando sem funcionários para atender lá dentro do ambulatório de transplante de fígado, que era a parte que ela era responsável. Então, ela entrou em contato comigo e me falou, Lília, você arruma robô para a gente de telepresença? Entrei em contato com uma empresa parceira do HackMed, a PluginBot, e eles falaram assim, a gente te empresta 3 robôs. E a gente levou 3 robôs de telepresença lá para HC. Agora, adianta pôr 3 robôs para médico, deixa na porta do hospital e vai embora? Nós, médicos, não entendemos nada disso, né? Aí, o que foi? O que aconteceu? O profissional, o head de operações dessa empresa veio, migrou para dentro do covidário, né? Então, o HC a gente estava com 600 leitos de enfermaria, mais 300 de UTI, um covidário inteiro. Ele veio para implementar essa jornada. E uma coisa que eu descobri nessa hora, quando ele veio falar sobre tecnologia e tudo mais, o médico não conversa com ele. Porque, assim, tecnologia, eu não entendo, é problema seu. E aí, mas quem é que ia ter que usar esse robô? Quem tinha que aprender toda a rotina, a jornada? Era o médico ou o profissional de saúde, a enfermeira. E aí, eu acabei migrando para o comitê de crise, justamente para trabalhar com o profissional da saúde, para que ele se envolvesse nesse projeto. E aí a gente foi descobrindo a questão da transdisciplinaridade. E como é gostoso quando a gente, né, nós médicos, achando aquele alto do pedestal de dizer que sabemos cuidar de doenças, a gente não sabe nada de tecnologia. E quando uma pessoa da tecnologia vem, ele precisa enxergar os problemas através do olhar do médico para entender como vai poder trabalhar com uma tecnologia num hospital contaminado, que a gente não é todo mundo isolado, que não pode ter uma série de restrições. Então, isso tudo é um aprendizado. E quando a gente descobre que a gente vai construindo uma solução, isso é inovação. Então, inovação nem sempre é só o robô ou só alguma coisa assim. E eu acho que é aí que a gente faz com que a educação se torne muito mais interessante, a vontade de aprender se torne mais interessante. E a gente tem visto isso no próprio HackMed, de ver como as pessoas chegam sem saber nada e começam a estudar a fundo um problema que elas estão enfrentando. E a gente parte sempre dessa premissa, de que cada um vai trazer o seu problema para tentar ajudar a resolver aquele problema que ela enfrenta. Então, a partir do momento que assim, as pessoas começam a descobrir que precisam estudar para conseguir resolver algo que ela vivencia, eu acredito que esse é um caminho grande para a educação, né? E é muito disso que, assim, eu tento passar para a maior parte do pessoal, são jovens, são a idade dos meus filhos, e eu adoro conversar com eles, e eu passo um pouco das minhas vivências, e muito das minhas vivências é justamente aquilo tudo que eu estou tendo dificuldade. Eu até brinco e falo assim, que a gente tem até um termo lá, né, fiz outra lilice, né? Porque toda hora que dá algum problema com quem cai a internet, quem cai no programa, desaba todo mundo, faz tudo que tem que aprontar de tecnologia sou eu, né? Mas eu aprendo, eu chego lá, né? Mas assim, a gente vai trocando essas experiências e o que eu vejo no momento de hoje aqui que a gente está pensando em falar sobre ciência, educação, tecnologia, jovens, é exatamente isso, que a educação ela tem que parar de ser vista como algo de ensinagem, mas é de aprendizagem, né? Então, a gente, todos aqui, assim, nossa, a gente aprendeu mesmo quando a gente quis ir atrás, e é muito mais o aprender do que a gente ter uma
uns currículos maravilhosos impostos de cima para baixo. Então, quando a gente desperta no aluno essa vontade de querer salvar o mundo, a gente inspirar, né? Eu acho que foi a Pamela que falou, né? De querer transformar o mundo e tudo mais. É isso que eu acho que a gente tem que começar a criar nessa nova geração, essa vontade. E é isso que eu passo, né, muito na questão de mentoria, de tudo, de que, olha, você é capaz de transformar o mundo. Vamos trabalhar, mas esse mundo começa transformando desde de um pedacinho aqui, outro ali, para a gente ir construindo cada tijolinho. Perfeito, Lilian. Só para informar você tem um fã aqui no chat, é Arthur Cantanzaro. Eu sou fã do Arthur. Eu sou fã do Arthur. O Arthur foi quem moderou a mesa anterior. Ele é ainda estudante do ensino médio e falou com uma propriedade incrível, discutindo com professores, moderando a mesa anterior, que era uma mesa também super forte, super de gente super lá em cima, e eu sou fã dele. Só para recolocar, o Roberto, acho que a internet tinha caído no momento. Roberto, Lilian, Júlia e Pamela, vocês podem colocar, tá? É só começar a falar e eu paro. Se vocês querem colocar qualquer coisa sobre o que alguém falou, tá bom? É só começar a falar e eu paro, não tem problema. O Roberto tá online. Tá tudo bem, né, Roberto? Acho que a internet dele tá ruim, né? Ele avisou que teve um problema, acho que não. Eu ouvi um áudio dele. Tá bom. Roberto, tá ouvindo bem? Tá. O trovão foi longe, mas apagou tudo e voltar. Eu queria fazer uma ligação com o que a Lilian falou. Eu tô ouvindo bem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Tá cortando um pouquinho ali, mas eu acho que se não for possível, tudo bem? Eu queria fazer uma ligação com o que a Lilian falou, a questão da educação. Eu vi que você tem uma formação na área de matemática e tem um foco em educação 4.0, como você falou. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente o que é educação 4.0. Tá bom. Vocês estão me ouvindo ou está cortando? Dá para entender. Se começar a cortar, a gente fala. Primeira pergunta que eu faço, primeiro eu agradeço a participar de uma mesa tão forte, como diz a Lilian, né? De pessoas altamente motivadas, isso é muito importante. Esse é o primeiro princípio de uma pesquisa, de uma busca e de um autoconhecimento e passar informações. Primeira pergunta que eu faço para vocês e para todos dessa live, o que é mais importante, o software ou o hardware? O que vocês acham? Vamos lá, Lilian. O software. Lilian. Apesar de que sem hardware não funciona. Eu acredito que seja o hardware. Hardware. Tem mais? Opa, caiu. Caiu? Eu vou ter... Eu vou botar no software também. Eu vou ter que falar um contraponto. Eu considero que os dois são extremamente importantes. Acho que dissociar um do outro seria simplificar. Existem, na verdade, o mais importante... Acabou, caiu. Não, o mais importante Não, o mais importante não é nem o tipo, nem o software e nem o hardware. O mais importante é o peopleware. Nem software e nem hardware. O mais importante é a pessoa que está aqui no streaming, que é você. Vocês ouviram bem? Sim. Agora peopleware. Todo mundo sabe que o conceito, às vezes, tecnologia, ele é nos ensinado de forma errada. E a educação 4.0 nos ensina isso. Você, Lilian, Pamela e Juliana, às vezes, ou Davi, entra numa sala de tecnologia e aquilo é tecnologia. Né? Primeiro, tecnologia é o de habilidades, métodos e competências.
Eu posso ter um professor, como diz, esse ter uma sala com projeto, né? Roberto, eu acho que o seu áudio está cortando bastante. Eu não estou conseguindo. Somos nós. É nós. Eu acho que o Roberto também está com delay. Ele também não está entendendo o que estou falando lá. Acho que ele está recebendo depois. Daqui a pouco ele vai perceber que eu falei alguma coisa. Tudo bem? O seu áudio está cortando muito. O seu vídeo está praticamente travado, mas o áudio está cortando bastante. A gente está ouvindo só pedaços do que está falando. Não está dando para entender. Continua do mesmo jeito. Vou fazer o seguinte, Roberto. Não sei se você está me ouvindo. Eu vou passar para outra pergunta e volto para você. O Roberto está com delay. O Roberto está com um delay gigante. O trovão afetou a internet dele completamente, Roberto. Vou fazer o seguinte, vou falar novamente. Eu vou passar para outra pessoa enquanto sua internet não se estabiliza. Acho que agora ele ouviu. Tá. Então, eu vou fazer outra pergunta. Voltar para a Lilian, para a gente retornar aqui na direção oposta, expandindo um pouco mais essa visão, Lilian, já que você tem esse conhecimento tanto na área médica e agora entrando na área de tecnologia. Como você vê que a tecnologia e a área de saúde, eles se conectam? Qual a importância dessa conexão? Você sabe que eu sou, assim, a maior fã de transformar o uso da tecnologia para humanizar o atendimento. Então, assim, a gente usou a tecnologia, usou o robô para trazer o familiar do paciente para dentro do quarto, do paciente que estava isolado, e no HC, o paciente que internava era um paciente de média para alta gravidade. Então, ele internava já relativamente grave, muitas vezes piorava, mas como lá não tem Wi-Fi aberto, muitas vezes ele tinha até um celular, mas não tinha plano de dados, porque o nível social do paciente muitas vezes não permitia que ele comprasse plano de dados. E como não tinha Wi-Fi, ele não comunicava com a família. E ele saía de lá, entubava, ia para uma UTI, saía de lá no caixão fechado, sem nunca mais ter nem tido a chance de ter uma despedida do paciente. Então, a minha luta foi justamente de trazer o robô para que a gente pudesse humanizar um pouquinho. Então, a gente fez muitas conversas de despedida, muitas conversas, assim, alegres e conversas tristes, e, assim, é o lado da humanização. E, nesse meio tempo, veio um grupo de médicos para pedir para a gente fazer uma ponte para que a gente intermediasse ali uma criação de uma plataforma que o médico pudesse passar um boletim eletrônico sobre o estado do paciente para a família, para que o médico não precisasse perder muito tempo falando com a família do paciente. Eu virei e falei assim, olha, tecnologia para isso é fácil, né? Fazer uma plataforma que se coloque os dados, mas eu não ponho a minha mão nisso. Porque o único momento que essa família vai ter para poder ter algum contato sobre o que está acontecendo com o seu familiar que está lá dentro daquele prédio fechado, que ele não pode ter contato nenhum, é a ponte do médico. Então, como é que a gente vai criar uma tecnologia para afastar as pessoas? Então, uma coisa que, a bandeira que eu mais carrego no uso da tecnologia a gente precisa usar a tecnologia para que cada vez mais a tecnologia possa ser usada somente para fazer aquilo que o homem não precisa perder tempo em fazer ou não consegue fazer, para sobrar mais tempo para ele ser humano, né? Então, eu acho que é esse olhar que a gente precisa ter. E isso em qualquer área. Eu vejo a tecnologia mesmo na área de educação.
Então, ela tem que ser usada de uma forma que realmente a gente consiga humanizar as relações e não distanciar as pessoas. E isso cabe a quem está desenvolvendo essa tecnologia saber o que fazer com ela. Então, a tecnologia em si, ela não é boa, Neymar, né? Então, as pessoas falam, eu não quero fazer essa telemedicina. O atendimento é muito ruim. Bom, se você foi mal atendido por uma telemedicina, uma teleconsulta, é que o médico que estava ali atrás da tela é muito ruim. Porque se eu não vou poder avaliar alguém através de uma tela, sou eu, médica, que tenho que saber disso e pedir para que esse paciente possa ser melhor avaliado presencialmente. Mas se eu posso fazer um atendimento por tela, e nesse momento de isolamento isso é algo positivo, então eu posso ter o uso dessa tecnologia para que realmente a gente possa trazer coisas a agregar. Então, a responsabilidade, eu acho que de quem trabalha com tecnologias, quem ensina o uso disso e tudo mais, é muito grande. A culpa está sempre em quem está colocando à disposição essas ferramentas, né? Então, é aí que eu falo da questão da inspiração. Então, somos nós que talvez, assim, a gente está hoje aqui numa mesa, né? Numa tela, de pessoas que chegaram no topo da ciência, no topo da tecnologia, no topo de grandes conquistas acadêmicas, e eu acho que, assim, a gente vê quantas possibilidades existem, e é essa inspiração que a gente tem que trazer para quem está chegando lá ainda estão no comecinho da caminhada, da jornada, né? E eu acho que é muito mais por esse lado. Perfeito, Lili. Que pena que o Roberto caiu. O que ele estava falando, eu tenho certeza, muito interessante. Tem tudo a ver com isso. Tomara que ele retorne, daqui a pouco consiga recolocar o que ele está falando, que vai ser muito importante para a gente. Eu queria voltar lá com a Pamela, e aproveitando que a gente tratou sobre essa conexão entre tecnologia e saúde. Pamela, sobre ciência e educação, com a sua experiência que você tem lá, tanto internacional, quanto sua experiência de trabalho hoje, na graduação e no doutorado, como você vê essa conexão entre ciência e educação, e como você considera que essa conexão, ou falta de conexão, pode afetar a educação dos jovens do nosso país? O que você teria para colocar para a gente? Eu vim da escola pública, Jadson. Então, a minha vida inteira estudei em colégio público. Quando eu cheguei na faculdade, e no colégio não tive contato com ciência diretamente, não sabia direito, tinha aquele sonho, vontade de ser cientista, mas não sabia exatamente como aquilo funcionava, né? Tinha aquela imagem de filme, né, da pessoa meio louca, estressada, trabalhando, fazendo borbulhas e fumaça. Essa era a imagem que eu tinha. Não tinha nenhuma noção da importância disso. Eu acho que hoje ainda existe um gap muito grande, mas acho que foi a Lilian que comentou isso, a gente está vivenciando, as crianças, vocês estão vivenciando uma situação onde a ciência está sendo muito importante, né? Então, e o acesso à informação é muito maior. Então, na minha formação, eu posso dizer que eu não tive nenhum contato com isso. Na escola pública, muito difícil se falar de alguma coisa relacionada à ciência. Na faculdade foi que eu tive mais contato com isso e me despertei para essa área. Eu comecei a entender realmente a importância de se fazer ciência, né? Então, existe um gap muito grande, existe um abismo ainda entre a sociedade, a educação que é dada ainda nas escolas, principalmente nas públicas, tá? Posso falar com mais propriedade das públicas, e a ciência. Hoje a gente está vivenciando, antes a gente vacinava para prevenir, né? Então as crianças não tinham nem noção, então a gente se prevenia. Hoje a gente vive uma situação, as crianças estão sentindo, né, vamos dizer assim, vamos falar da educação básica, então. As crianças, adolescentes estão sentindo a necessidade da solução do problema, né? Então, hoje, eu acho que está sendo encurtada essa distância. As pessoas, por mais que estejam muito relutantes ainda, elas estão entendendo que sem pesquisa, a gente fica dentro de casa, a gente não pode trabalhar, né? Você perde emprego, o país quebra, e as pessoas ficam presas a essa falta de uma solução.
Isso não quer dizer que você esteja sendo, nossa, tentado solucionar, imagina, né? Tá o mundo inteiro tentando trabalhar em mais de 180 tipos de vacina, né? Estão tentando resolver o problema. Mas eu acho que, como foi falado, a vivência do problema é que faz com que você desperte para aquilo. Então, vivenciar a necessidade da ciência hoje, eu acho que está causando uma modificação na mentalidade, né? Eu acho que hoje os adolescentes são muito mais abertos a esse tipo de conversa, né, do que antigamente. A gente nem falava sobre isso. Hoje essas pautas estão sendo trazidas para dentro da escola, pelo menos agora em relação à pandemia. Eu também sou do pensamento positivo. Eu acredito que esse gap vai reduzir. E o nosso papel como cientistas, né, como pessoas que... Isso vai muito além do título, como pessoas que têm conhecimento e gostam de passar esse conhecimento, é de motivar, é de reduzir esse gap, né, de encurtar essa diferença entre a educação, o que é dado na escola, né, o que é explicado sobre ciência na escola e a importância. Eu acho que a gente pode construir uma ponte aqui nesse espaço e trazer informação para que essa diferença seja reduzida. Eu acredito muito numa modificação de pensamento no futuro, assim, de uma inserção de uma coisa mais presente nas escolas em relação à ciência. Isso tem que mudar. E eu acho que é muito nosso papel, é deixar de reclamar desse buraco que existe e tentar colocar aqui conhecimento e tapando esse buraco e crescendo e diminuindo essas distâncias e trazendo informação para a sociedade. Faltou alguma coisa na resposta? Não sei se você perguntou alguma outra coisa. Não, tá ótimo, entendi completamente. Posso colocar uma coisinha, né? Assim, eu acompanhei uma menina que hoje ela estuda em Stanford, e ela acompanhava a mãe num projeto social. Ela ia numa comunidade desde que ela era bem pequenininha e foi trabalhando nesse projeto. E aí, assim, eu fui num evento lá que ela já tinha ido para Stanford, e eu conversei com algumas mães dessa comunidade. Aí eu perguntei qual que foi a diferença que a Lara fez, né? Aí as crianças falaram assim, as mães falaram assim, quando as crianças nossas eram pequenas, o sonho delas era ser caixa de supermercado, ou ser polícia, e outras até ser bandido. Hoje, depois de ver todo o caminho que a Lara fez e ela cresceu entre a gente, e ela foi estudar nos Estados Unidos, hoje muitas crianças ali querem estudam inglês e querem estudar nos Estados Unidos. Então, assim, são essas referências, né, que muitas vezes, se a gente não mostrar que existem grandes possibilidades, o mundo daquela criança fica muito pequeno, muito restrito. Ela vê um bandido, às vezes, como o grande sonho da vida dela, né? Então, eu acho que cabe a nós que estamos nesse mundo da ciência e tudo mais, também colocarmos referências. Eu queria acrescentar uma coisa sobre as oportunidades. A gente reclama falando que as universidades estão fechadas, não tem lugar. Isso não é verdade. Eu vivenciei isso no Canadá, não sei se a Júlia teve contato com isso, de pessoas da graduação que vão fazer alguns projetos dentro da pós-graduação para aprender, para entender como funciona, para trabalhar em alguns projetos mais simples. E na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas, eu também tive contato com alunos do ensino médio que vinham de escolas públicas e que estavam desenvolvendo alguns projetos. E você vê que no começo eles estavam bem crus, com muita dificuldade, mesmo o projeto sendo bem simples, mas que no decorrer você via a transformação, e assim, até a escolha de uma profissão. Eu vou querer fazer biomedicina, farmácia, se identificar com aquilo, entender a importância daquela pesquisa. Então, teve uma pesquisa que foi muito legal. Qual é a diferença das superfícies? Quais micro-organismos você pode encontrar em diferentes superfícies? Então, as meninas andaram no ônibus, tocaram nas maçanetas, dentro do laboratório, para entender qual é a importância de você entender do mundo dos micro-organismos, dos contatos que você tem. Então, é a vivência, eu queria só complementar isso, é a vivência que vai trazer esse senso de importância, né? É você realmente... Não é só a pandemia que vai resolver isso, né? Colocando as crianças, os adolescentes em contato com a ciência diretamente. E colocar a mão na massa, como a Júlia falou, bem colocou, faz uma diferença enorme, porque só a teoria, ela não traz aquele sentimento realmente da vivência daquilo. Então, vivendo é que eu acho que a gente vai construir
essa mentalidade diferente de dar mais importância para a ciência. Muito bom. Eu queria acrescentar uma coisinha também. Pode acrescentar. Eu também tive essa experiência como a Pamela de receber também alunos do ensino médio, de escolas públicas, durante o doutorado, e parece uma mágica, assim, né? Porque tudo para eles é novidade, e é muito bom ver que nós somos referências para eles, né? Então, é realmente o poder de trazer isso. É como se o nosso conhecimento fosse luz mesmo, né? O que a gente quer iluminar com isso? A gente está numa posição privilegiada, então a gente pode focar onde a gente quiser, né? E ver que a gente pode trazer luz para crianças como essas, de mostrar que a universidade está ali, está aberta, é uma possibilidade e que é um caminho que traz frutos. Eu acho que isso também é importante, né? Porque muitas pessoas menosprezam e diminuem, né, o valor hoje em dia de uma graduação, de uma pós-graduação. Eu vejo como perigoso essa relativizar, né, o conhecimento. Então, eu vejo como muito bom trazer essas referências. E também eu acho que a tecnologia, como você estava falando, Jadson, ela tem melhorado esse acesso, né? Hoje, com o Instagram, com o LinkedIn, a gente pode tornar referências, mesmo que para um grupo pequeno, mas influenciar muitas pessoas, como a Pamela faz, com o PhDs, como a Lilian faz nos hospitais. Então, é muito bom ver esse poder e ver como a tecnologia tem facilitado isso. Perfeito. Não poderia colocar nada mais que isso. Muito bom. Eu gostaria de colocar para as pessoas que estão assistindo a live que podem trazer suas perguntas, tá? Seus questionamentos, podem trazer suas reflexões. Então, fiquem à vontade para isso. Eu só queria colocar algumas coisas, o que a Lilian falou, a Pamela falou e a Júlia falou, muito interessante. A Lilian falou sobre a questão de ter um exemplo, né? De ver alguém como um exemplo e de querer seguir aquela profissão, por exemplo. Eu venho de uma região de periferia que isso é muito claro. Então, eu nunca conheci nenhum biólogo, nenhum cientista, nenhum profissional. Eu conheci muitos traficantes, pessoas que trabalhavam em trabalhos braçais, como meu próprio pai, alguém assim. E é muito difícil você saber o que você quer ser na vida se você não tem essas referências. É muito difícil. Uma das fontes que eu acho que me inspirou bastante eram filmes e documentários, quando eu tinha a oportunidade de assistir o Globo Repórter, por exemplo, ver aqueles documentários bonitos. Então, eu acho que tem algumas questões intrínsecas da pessoa, eu não tenho informação científica para isso, para falar com propriedade sobre essa questão intrínseca, mas eu acho que tem algo intrínseco para cada pessoa, mas o ambiente dela é determinante. Tá? Um ambiente é determinante, como a Lilian falou. Se você tem exemplos de profissionais ao seu redor, cientistas, ou engenheiros, ou enfermeiros, médicos, ou seja lá qual for a profissão, você tem alguém para ver e pensar, pô, será que aquilo poderia ser interessante para mim? Então, isso é fundamental. Muito, muito bom você ter falado sobre isso, Lilian. A questão da escola pública, também eu venho de escola pública, claro, venho de uma região de periferia, seria difícil estar em outro lugar. Mas eu vejo como um problema muito complexo. É um problema sistêmico, toda a sociedade, é difícil resolver, mas com pessoas como vocês, por exemplo, cada um trazendo sua vivência, a gente consegue identificar esses pontos. Por exemplo, ter referências. Então, como colocar referências na periferia, ou como levar referências na escola pública, onde os alunos, depois que saem da escola, eles não sabem mais o que é o conhecimento. Eles não sabem o que é um professor. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Eu queria continuar com a Júlia. Júlia, sobre a sua experiência, sobre você também tem algumas atividades como professora, com conteúdos EAD. E nesse período de pandemia, um dos grandes impactos que nós tivemos foi na educação presencial. Como você vê na educação EAD, como você vê, quais desafios você considera que são os centrais para levar conhecimento por meio, por exemplo, da educação ou presencial EAD para mais pessoas, para mais jovens? Quais os principais desafios você vê?
Nossa, eu acho que essa questão é muito complexa. Eu queria que o Roberto estivesse aqui, gente, para falar sobre educação 4.0. Eu acho que ele agregaria muito, mas, assim, da minha experiência, eu atuei só como professora conteudista, mas eu sinto que isso foi acelerado principalmente pela pandemia, né? Essa demanda. E eu vejo que veio para ficar, né? Essa mescla entre a tecnologia, entre o presencial e o online. Mas, assim, na minha percepção, um problema é que às vezes a gente considera a tecnologia como um fim, né? E não como um meio. Então, por exemplo, a gente pensa, as informações estão todas no Google, na Wikipedia, e sim, elas estão lá, mas então qual seria o papel do professor, né? Então a gente não precisaria ter mais professor nesse cenário? Então eu sinto que mudou um pouco do que representa o professor e ver essa percepção é um dos principais motores mesmo, né? De tentar ver a tecnologia como uma aliada. Então, o professor ele parou de ser o centro da sala, né? Antigamente a gente tinha um altar praticamente para o professor e os alunos ali em volta. E hoje em dia eu vejo que o professor está muito mais focado em ter o aluno como seu protagonista, né? É uma demanda nova, exige muito principalmente do professor, para poder deixar de ser só o transmissor do conhecimento, mas também agora passar a ser um curador, um mediador mesmo, né, de como fazer esse aluno aprender. Então, na minha percepção da educação, eu vejo isso, como a tecnologia tem trazido esses novos desafios para o professor e trazido quebras de paradigma, né? Parou de ser focado no ensino e focado agora na aprendizagem, deixou de ter essa ideia de que o professor é o detentor do conhecimento só, agora o aluno tem à sua disposição, né, a informação no Google, na Wikipedia, em sites, em livros, e com os próprios colegas, né, com as suas próprias vivências também, e esse paradigma também de ser quebrado de que o professor é o centro e não pode ser questionado, né, então essa construção do pensamento crítico, eu acho que é bem forte, e que eu acho que também pode fomentar, né, a gente formar cidadãos mais inovadores, e quem sabe também mais cientistas. Eu acho que isso vem um pouco, eu vejo isso como umas transformações assim no campo da educação, mas eu acho que o Roberto falaria muito melhor. Você sabe que, assim, um paralelo que eu faço, assim, o nosso lema no HackMed é somos todos pacientes, né? Então, é por isso que talvez um paralelo na questão na educação seria que somos todos, eu não gosto da palavra só aluno, eu passaria talvez um pouquinho mais o conceito como todos aprendizando, sei lá, eu estou inventando aqui, mas assim, que todo mundo está aprendendo, né? E a gente está na sociedade, a gente vivia, por exemplo, na medicina, uma fase que se valorizava muito a doença. Então, o melhor médico era o que sabia melhor tratar a doença, que dominava a melhor técnica. Hoje é aquele que enxerga o paciente como um todo. O paciente está no centro da jornada. E eu acho que é mais ou menos por aí que vai, talvez, a educação, né? Que o aluno vai ser o centro da jornada. E assim, a importância de ele estar, assim, sempre ter esse lado de... na questão da pedagogia, não ser o tanto o como eu vou ensinar, mas o quanto o aluno vai aprender, né? Eu acho que entra muito nesse lado, e não é todo mundo, como eu sou otorrino, não é todo mundo que tem facilidade de aprender por tela, né? Por questões de processamento auditivo, uma série de situações, mas também não é todo professor que foi escolhido para ser professor pela capacidade dele ser um youtuber, né? Então, às vezes é difícil, a gente vai tentar gravar alguma coisa, a gente já se perde, como que eu faço? Não fica aquela apresentação gostosa de se assistir, é muito melhor assistir vários programas de youtuber que sabe mexer com um monte de recurso, põe musiquinha, põe cor. Então, está sendo, eu acho que um grande desafio, né? Eu acho que é bem complexo, todo mundo acabou entrando nisso de uma forma
assim, inesperada, e estamos todo mundo aprendendo, mas eu acho que é realmente um desafio, e eu vejo muito isso que você falou, Júlia, sobre questão de colocar o aluno talvez no centro da jornada, né? Eu esqueci de comentar que eu acho que também um dos principais motores para isso é que a gente via muito, vou me formar no ensino médio, vou fazer a graduação e pronto, né? Acabou ali, me formei, acabou, não vou ter mais que estudar. E hoje em dia não, né? A gente tem que estar aprendendo para sempre, né? O aprendizado é contínuo. E essa ideia, eu acho que torna o trabalho do professor muito mais de ensinar a aprender, né? Então, eu acho que isso é uma das principais ideias também. Segurem esse tema, que esse tema é muito interessante. Tem algumas coisas que eu queria saber de vocês, agora algo mais amplo. Mas antes disso, eu queria só colocar um comentário que o Leonardo Costa Fiorini fez no chat. Ele falou que acha fantástico o exemplo do Edu Lira. O Edu Lira é um empreendedor social. Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar sobre ele. Trabalha com o empreendedorismo em favelas. Eu conheci o Edu Lira por meio de como eu diria, um instituto. Não é um instituto, é esqueci a palavra. Digamos que é um instituto. Uma organização, que é uma organização comunitária lá no meu estado, em Alagoas, Maceió, próximo à região de periferia ali, na verdade, na região de periferia em que eu morei, que é uma outra pessoa que faz parte desse grupo, que é, se não me engano, Gerando Falcões. Que eles financiam ajudam outros grupos em várias outras comunidades, uma delas é lá em Maceió, lá próximo onde eu morei. Interessante que a pessoa, que acho que é Carlos Jorge o nome dele, se eu não me engano, se ele estiver assistindo isso, ele não vai gostar se eu errar o nome dele, mas que é Carlos Jorge o nome dele. Ele é uma pessoa que só tem o ensino médio. Ele apenas acabou o ensino médio. E ele gera um impacto gigantesco na região. Ajuda centenas, talvez milhares de pessoas naquela região da favela, chamada favela Sururu de Capote, o nome da favela. Sururu de Capote é um prato típico da região. A favela é às margens da Lagoa Mundaú, é uma laguna Mundaú, e é um prato daquela região bem conhecida. Essa favela é uma favela gigante nessa região. Ele apenas com o ensino médio, ele causa um impacto gigantesco nessa área. Às vezes eu olho para gente assim, que está na área acadêmica, com ensino médio, mestrado, doutorado, especialização em MBA, não parte para ação. E uma pessoa só com ensino médio já partiu para ação a partir do pouco que ela sabia. Então eu vejo que é muito mais uma questão de atitude do que título. Então você pode fazer isso com o ensino médio, você pode fazer isso só com mestrado, com especialização em MBA, ou com doutorado. Muito interessante, sabe? Ele faz isso só com o ensino médio. É um exemplo para mim de pessoa que age com o que tem. Naquele momento era o que ele tinha, só ensino médio, conhecimento, buscou colaborações, buscou ajuda, e tem todo um projeto de educação, um projeto que tira crianças da região da favela para ter atividades de esporte, por exemplo, ter aulas. Jovens da região têm aulas, por exemplo, de empreendedorismo, nesse projeto, tudo isso para dar oportunidade para pessoas que jamais teriam. Tá? E ele faz isso só com o ensino médio. Então, isso eu acho que é um exemplo para nós, né, que somos doutorados, para os nossos amigos que têm todo um conhecimento, mas acabam que não aplicam aquele conhecimento, não agem para melhorar o mundo de alguma maneira assim. Às vezes por não entender como poderia fazer isso. Mas é algo importante que eu queria colocar, porque o Leonardo colocou esse exemplo. Muito obrigado, Leonardo. Eu tenho uma pergunta que está ligada a um desafio dessa relação de educação, que eu perguntei para a Júlia e que a Lilian falou muito bem, a Pamela também, é a questão da inclusão. Um dos grandes problemas dessa pandemia, e eu não via isso realmente, até isso ser exposto, é que muitos alunos de ensino médio não têm computador ou um celular para poder assistir às aulas online. Então, é uma questão interessante. Eu não sabia disso. A gente, às vezes, está dentro do nosso ambiente acadêmico, não enxerga o que está fora dos muros. É um desafio meu também. Eu não tinha pensado nisso.
depois eu vi numa repórter e falei, realmente, se eu for pegar lá os meus colegas lá de infância, nenhum deles, provavelmente hoje, tem um computador para conseguir seguir as aulas online. Esse é um dos grandes desafios. Daí, eu queria saber de vocês, é uma pergunta aberta para quem considerar que pode colocar algo, e eu tenho certeza que todos vocês conseguem colocar, é como vocês veem esse desafio da inclusão, da diversidade e inclusão na educação. O que a gente poderia fazer? Quais os principais desafios vocês veem, vocês enxergam? E o que a gente poderia fazer para melhorar a diversidade e inclusão dessas pessoas no mundo científico, a educação para essas pessoas? O que vocês conseguiriam colocar? Está aberto para qualquer um. Tem um professor do MIT que assistiu uma palestra dele e fala, quando você fizer uma pergunta, espere 7 segundos. Fique à vontade. Eu acho que, assim, esse é um grande desafio, né? Eu vejo a inclusão como uma das coisas mais complexas, e eu trabalho não só com a inclusão, talvez, social, mas a inclusão de dificuldades, de deficiências. Então, a inclusão de pacientes, eu tenho muitos pacientes autistas, pacientes com uma deficiência intelectual, com TDAHs, com uma série de dificuldades importantes, e esse é um grande desafio. Eu acho que a questão da inclusão, ela parte para vários caminhos, né? Então, desde da questão socioeconômica, e da questão de saúde, é bem complexo, e aí a gente vai começar a migrar, temos que fazer, eu acho que a gente já evoluiu bastante, eu acho que a gente já está questionando muita coisa, a gente tem trabalhado muito, a gente tem visto, pessoas, você que saiu de uma periferia e hoje está aqui coordenando uma mesa só de pessoas que estão no alto aí de uma carreira acadêmica, são exemplos de que é possível, mas a gente ainda tem muito caminho a trilhar. Eu gostei muito, Jadson, desculpa se eu interrompi, de você ter incluído esse tema, porque foi uma discussão que a gente teve no PhDs, no primeiro evento que a gente fez, então a gente estava falando ali com mestres e doutores, e a gente sabe que tem vários mestres e doutores que são PCD, que têm dificuldades de acessibilidade, que para essas pessoas participar de eventos online, por exemplo, é praticamente impossível, as pessoas ficam excluídas. A gente não conseguiu trazer métodos de acessibilidade para o primeiro evento, mas nós trouxemos essa discussão no primeiro evento, e para o segundo evento, nós estamos vendo a possibilidade de trazer um intérprete de Libras, para que essas pessoas possam participar. Então, como você falou, por mais que a gente tenha toda essa tecnologia, né, como a Lilian colocou, ainda há dificuldades nesse processo, né? Então, de incluir a interpretação de Libras. Tem alguns aplicativos, né, que você pode colocar em sites, mas eles ainda têm algumas dificuldades, porque, por exemplo, o deficiente auditivo, ele precisa ler, né, as expressões faciais, então só os sinais não são suficientes. Então, a gente está caminhando para uma melhora, mas essas pessoas ainda ficam excluídas de várias grandes possibilidades que elas poderiam ter. Eu conheço posso citar 2 doutores com uma grande capacidade, a Vanessa e o Paulo. O Paulo é um deficiente visual e ele é doutor em estatística. Ele tem todo um aparato para ele desenvolver o trabalho dele. E que exemplo, né? Que exemplo de passar por cima da dificuldade, de não se vitimizar, atravessar todos esses obstáculos, e não é só um título, obviamente, mas é onde ele chegou com tanta dificuldade, né? E mesmo estando no século XXI, ainda as pessoas com PCD ainda têm que enfrentar essas dificuldades, não só com PCD, como você falou, pessoas com problema socioeconômico, enfim, uma variedade de dificuldades. Mas a gente tentou trazer esse tema que a gente precisa falar, a gente precisa incluir essas pessoas e buscar metodologias para que elas possam fazer parte, e que elas não façam parte de um background, mas elas sejam protagonistas das próprias carreiras ou de alguns eventos, que elas possam aparecer mais, que elas possam ter mais visibilidade,
é um papel nosso também, modificar esse cenário. Então, eu vou colocar aqui no chat o link em que a gente fez essa discussão. A gente falou sobre acessibilidade em eventos de pós-graduação e sobre o novo mercado de trabalho para a PCD. Eu vou colocar aqui no chat, quem quiser assistir, eu acho super importante esse tema. Vou passar uma coisa assim, né? A gente tem dificuldade, as crianças estão tendo dificuldade num computador, numa casa, tudo. Agora, imagina aquelas crianças que às vezes só conseguem acessar o conteúdo da aula por um celular, indo até a padaria ou até algum lugar que tenha um Wi-Fi aberto, para conseguir enxergar numa telinha pequenininha de um celular toda a aula. Né? Então, é muito desigual. É muito desigual. Sim, não, pode falar, você tem prioridade. Não, a minha sogra, ela é professora na zona rural. E também eu acho que é muito desafiador dessas crianças que crescem na zona rural, né? E com a pandemia, sem o acesso às escolinhas rurais, elas não tinham nem a internet, nem a escola para ir todo dia, né? Então, eu tenho visto, por exemplo, a minha sogra indo de moto de casa em casa, entregar atividades ainda no papel. Então, realmente, há mesmo um degrau muito grande entre... eu vejo minha vizinha que está tendo aula todo dia, durante 5 horas no computador, e uma criança na zona rural que tem que receber uma vez por dia, uma vez por semana, folhas, né, de atividades para fazer. Então, realmente, tem essa desigualdade, e eu acho que é um tema muito complexo. Eu não tenho, assim, propriedade para falar, mas eu acho que depende muito de políticas públicas e de conscientização, porque a tecnologia realmente veio para ficar na educação, e o acesso a ela vai ser um fator determinante também para o desenvolvimento dessas crianças e dessa juventude. Eu só imagino a força que um professor precisa ter, a força do professor para fazer algo assim, levar de casa em casa a atividade para o aluno. Eu considero o professor, sim, é a profissão das profissões. Precisa ser muito forte, principalmente num país que valoriza pouco, né? Mas precisa ser muito valorizado, porque realmente é a profissão das profissões. Um professor que realmente gosta do que faz, levar a cada aluno ali a atividade é um super-herói para mim. A gente vê os super-heróis na Marvel voando, mas na realidade, o super-herói do dia a dia são essas pessoas que estão lá na comunidade fazendo o melhor que elas podem fazer, muitas delas sem o mínimo de instrução, às vezes até analfabetas, mas que tem uma força capaz de mudar toda a região onde ela está, pelas ações. Então, é uma profissão que a gente precisa valorizar muito. Eu tenho certeza que vocês podem falar com mais propriedade que eu sobre isso. Muito interessante. Vamos ver aqui, para a gente dar seguimento, nós temos ainda 12 minutos. Eu queria saber de vocês agora, queria saber de cada um de vocês, para os jovens que estão ouvindo, né, tenho certeza que vários jovens vão assistir, ou estão assistindo nesse momento. Eu queria saber de vocês, da cada um de vocês, enxergando a própria carreira, os seus sucessos, os desafios, se você pudesse voltar ao início dessa sua jornada profissional, o que teria feito diferente? Ou o que teria feito mais ou menos para ser um profissional ainda melhor? Qual conselho vocês dariam para jovens de hoje que estão buscando construir ou consolidar suas carreiras em um ambiente de crise mundial, como esse ambiente da pandemia? O que vocês poderiam trazer para esses jovens? Tenho certeza que vocês conseguem colocar, vocês têm uma carreira diferenciada, mas eu vejo muito como um desafio. Muitos jovens, principalmente ali no ensino médio, esse ambiente de pandemia, eu não tenho ideia como eles foram afetados. Eu queria saber assim, da experiência de vocês, o que vocês tiveram sucesso, sabe? O que vocês poderiam trazer, que fariam diferente, para trazer de experiência para essas pessoas. 7 segundos. Uma coisa que eu sempre falo, e todo mundo que me conhece sabe que essa é uma frase que eu sempre comento, é que assim, as pessoas que mais sucesso têm na vida não são aquelas que puderam sempre fazer as melhores escolhas, mas são aquelas que fizeram das suas escolhas as melhores decisões das suas vidas. Então, às vezes a porta fecha,
E, poxa, estava construindo tudo para seguir por ali, e essa porta fechou. Tudo bem, então eu vou seguir por esse lado aqui, mas eu vou fazer desse caminho a melhor decisão da minha vida. Então, eu falo assim, eu não tenho como dizer o que eu faria diferente, porque, assim, eu não tenho uma bola de cristal. Então, eu fui construindo o caminho, eu fui para lá, voltei para cá, fiz uma curva ali, voltei ali, tudo construindo para chegar hoje e falar como Steve Jobs fala, né, que a vida é um ligar de pontos, né? Então, hoje, tudo vai fazendo sentido, todos os caminhos que a gente foi seguindo. E assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não tive oportunidade. Não teve para seguir esse caminho, mas você pode fazer desse caminho o melhor caminho da sua vida. Muito bom. Só queria colocar uma coisa interessante que, pelas minhas experiências em eventos internacionais agora na pandemia, que se tornaram virtuais, isso diminuiu os custos, né, que um estudante poderia ter. Eu acho que o Brasil ainda está iniciando nessas ações para incluir mais pessoas, principalmente nesse ambiente científico, mas em países europeus como o Reino Unido como um todo, que foi o local onde eu participei de alguns eventos, vários deles têm bolsa. Você não precisa pagar nada para participar. Você aplica, principalmente, existe uma lista de países que estão incluídos em países que, se você é desse país, você consegue receber uma bolsa, não pagar nada, para participar daquele evento, conhecer grandes cientistas de nível mundial, como eu conheci nesses eventos, cientistas de Harvard, Stanford, Yale, Oxford, aqueles exemplos que quem está na área científica gostaria de ver, sabe? O que eles fizeram para ter tanto impacto na área de ciência. Então, existe muita oportunidade hoje em dia, principalmente nesse período de pandemia, para eventos científicos, congressos, apresentar trabalho. Mas tem um filtro aí, o idioma. O idioma é um grande filtro. Eu participei de um evento da América Latina, que é um evento europeu, mas voltado para a América Latina. Eu vi, mesmo entre os pesquisadores, essa dificuldade com o idioma inglês, porque apesar de ser da América Latina, o idioma oficial do evento era inglês. Então eu vi os próprios pesquisadores, então eu me senti que eu não estava sozinho nisso. Então, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão iniciando na ciência, sabe, que querem seguir nesse caminho, o inglês, querendo ou não, de forma positiva ou negativa, é o idioma da ciência. Se você domina esse idioma, todo o resto fica mais fácil. Porque várias aulas, palestras de grande nível, todas abertas gratuitamente no YouTube. Tem uma coleção de aulas do MIT agora só sobre a pandemia. Acho que são 10 aulas, cada uma com um grande profissional. Um deles é o ex-secretário de Saúde dos Estados Unidos, que foi dar uma aula sobre um tema da pandemia. Mas está em inglês. O acesso está aberto, mas o idioma ainda é um filtro. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está iniciando na ciência, é investir no inglês. As questões técnicas você consegue no caminho. Fica muito mais fácil depois que você tem acesso a todo o universo de eventos, todo o universo de palestras, cursos que estão em inglês. Então, seria algo que eu traria para as pessoas. Mas eu não sou objetivos são vocês. Pamela, o que você traria? Se você pudesse voltar assim na sua experiência, sua carreira, o que você faria diferente, mais ou menos, para ser um profissional ainda melhor do que você já é? Olha, se eu for olhar para trás, foi como a Lilian falou, era um outro contexto, assim, antes de eu entrar na faculdade. Hoje as coisas já mudaram muito, né? O que eu teria falado para mim naquela época é: tenha um pouco mais de propósito nas suas atitudes. Seria um conselho para mim, mas o que eu falaria para as outras pessoas, para os jovens da atualidade, é: não se vitimize. Não tenha aquele pensamento de que eu tenho um problema socioeconômico, eu sou de uma família pobre, eu não tenho oportunidade. Não se olhe dessa forma, por mais que a sua situação seja péssima. Não se olhe se vitimizando. Se olhe pensando: eu vou construir algo, eu vou sair de onde eu estou, eu vou ser melhor, eu vou para um lugar melhor, vou poder ajudar outras pessoas, eu vou poder sair dessa minha situação complicada. Eu acho que quando a gente tem esse pensamento positivo de construir, de querer crescer, você cria as oportunidades, né? Quando você é perseverante,
você quer realmente uma coisa, como você falou, aprender inglês hoje, tem um monte de cursos baratos na internet hoje. Você pode fazer exercícios na internet de graça, tem tantos canais ensinando. Hoje a gente não tem mais desculpa para falar que não tem oportunidade, né? Graças a Deus, muitas pessoas têm acesso à internet, têm acesso à informação. Quando não tem, seja cara de pau, peça ajuda para um professor, sabe? Não tenha vergonha de crescer na vida. Eu acho que é isso, é não ter mais aquela visão da vitimização, de se colocar numa situação em que você precisa de ajuda. Não, você se ajude, faça você. Eu daria esse conselho, porque eu também vim de uma situação, eu não vou dizer complicada, seria muito injusto falar isso, mas de uma educação muito falha. Enfim, meus pais não tinham muito essa visão de crescimento, porque sempre trabalharam, sempre ralaram muito. Então, poder ter chegado numa universidade pública e ter morado fora, isso para mim é sensacional. Foi uma oportunidade grande, mas que eu também tive parte nisso, eu também construí um caminho para chegar lá. Então, não se vitimize, não olhe para a sua situação e ache que isso é determinante, você vai ficar sempre nessa situação. Não, construa um novo caminho. Você, Júlia. Muito bom. Ai, adorei tudo que vocês colocaram. Eu concordo muito com o que a Lilian e a Pamela falou, que é muito difícil a gente falar assim, eu mudaria isso, né? A gente não consegue ter essa bola de cristal mesmo, né? Mas eu acho que 3 coisas eu acho que são fundamentais para qualquer jovem. E eu acho que eu gostaria de ter tido isso mais fomentado no meu dia a dia. Primeiro, que é o de questionar, né? Questionar informações, mesmo na escola, né? Era muito. Eu estudei muito nessa visão do professor e o aluno, e aquele conhecimento era aquele conhecimento. E questione, né? Procure outras fontes, crie um pensamento crítico, né? Eu acho que o segundo ponto é se conheça, né? Procure saber o que você gosta, onde você quer chegar, quais são as suas motivações, os seus valores. Isso é muito bom de você saber, para você saber onde você quer se colocar, né? Quais situações você pode se submeter, o que vai te satisfazer, né? O que seria sucesso para você. E eu acho que o terceiro ponto tenha referências, né? Tenha, se for possível, um mentor ou um exemplo, mesmo se você não conhecer essa pessoa pessoalmente, mas assim, tem uma referência, um ponto de sucesso, uma referência profissional, uma referência pessoal mesmo, que alguém que você que tenha como exemplo. Eu acho que essas são as minhas dicas, assim. Perfeito. Eu gostaria só para a gente finalizar, eu sei que a gente consegue estender um pouco mais, mas eu sei que vocês têm atividades exatamente nesse horário que a gente finaliza. Eu queria só algumas considerações finais de vocês, o que é que vocês teriam para colocar para quem assistiu o evento, para quem vai assistir no futuro. Para cada um de vocês, algo. Lilian, poderia iniciar, já que... o áudio está mudo. Eu queria agradecer muito a participação, ter participado aqui, conhecer essas minhas parceiras de painel maravilhosas e aconselhar que, olha, a educação é o caminho e eu acho que é a base para que se sigam, qualquer um conquiste alguma coisa, os seus sonhos. Então, se alguém está assistindo aqui, olha, não desacreditem na educação. Eu concordo com isso, endosso essa ideia e foi um prazer mesmo estar aprendendo com vocês e contem comigo também no que eu puder ajudar. E também concordo, a educação ela traz resultados e é um motor, sim, de mudança social. E é isso. Perfeito. Eu queria agradecer ao Volmer, à Escola Legal, ao Jadson também pela oportunidade de estar aqui conversando com essas mulheres incríveis também. É muito bom fazer parte de uma mesa com a maioria mulheres. Eu não sou uma pessoa muito militante, mas é claro que isso toca e aquece nosso coração, né, por se estarem dando um espaço para que a gente possa falar de educação, para que a gente possa tocar em pontos tão importantes e que esse espaço seja sempre aberto, que essas conversas sejam fomentadas cada vez mais, né, e que a gente nunca deixe de apoiar a ciência, né, que a gente nunca duvide
da boa intenção. Eu acho que é isso. Seja sempre positivo. Vamos ser sempre positivos que as coisas vão melhorar. Em 2021 você já está completamente diferente do que a gente passou aí em 2020. 2021 vai chegar com muitos desafios. Eu tenho certeza que a gente tem condições de superar cada um deles. Eu acho que quando a gente faz o que a gente está fazendo aqui, a gente, além de superar por nós mesmos, a gente consegue ajudar outras pessoas a superarem também. Então, o que você faz, Pamela, é muito importante. Tenho certeza que as pessoas que seguem você também vão assistir esse vídeo, que são os seus fãs. A Lilian também, com toda a experiência dela e com o trabalho dela como médica e como empreendedora, muito importante. A Júlia também, tanto com a formação dela em engenharia como professora. Cada um de nós tem um grande impacto no mundo. A gente, às vezes, acha que é muito pequeno, né, no Instagram, mas uma pessoa que a gente muda a forma de pensar, essa pessoa, ela muda duas, e essas duas, 4, e assim por diante. A gente consegue expandir muito e causar um bem enorme para a sociedade. Então, eu gostaria de agradecer ao Vomer e a todo o pessoal da Escola Legal, o pessoal que ajudou nas questões técnicas. Tenho certeza que foi muito engrandecedor a nossa conversa aqui hoje, o nosso diálogo. Eu espero que a gente continue conectado nas redes sociais. Então, as pessoas que estão assistindo, se conectem. Todos nós aqui temos redes sociais, LinkedIn, Instagram. Podem se conectar, conversem, mandem perguntas fora do evento também. Isso é muito importante. Então, muito obrigado a todos pela presença de vocês, especialmente a Pamela, a Lilian e a Júlia. O Roberto por não conseguir seguir, uma pena, mas agradeço ele também por ter participado e ter contribuído também para o nosso diálogo aqui. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.